Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, e pedimos misericórdia, graça, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Pedimos o perdão sobre os nossos pecados, Pai, o lavar, ó Deus, de todos eles pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor venha nos limpar, ó Pai, de todo o pecado, de toda a mancha, e que o Senhor possa usar, Senhor Deus, cada um de nós como instrumento em Tuas mãos. Que a Tua palavra penetre os nossos corações e as nossas mentes, moldando o nosso comportamento. Ó Deus, que assim o Senhor nos abençoe. Te pedimos aí, ali pela Laís, Senhor Deus, que está de luto. Venha trazer conforto, consolo aos corações, Senhor Deus, dela, dos seus familiares, Pai. Que assim o Senhor esteja com eles ali também nesse momento difícil. E que o Senhor possa trazer instrução, ó Deus, e crescimento para as nossas vidas nessa noite. E assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse é um salmo muito conhecido, né? Muito repetido em muitos lugares e contextos diferentes. E a gente vai começar declarando que ele funciona como uma espécie de introdução do livro dos Salmos. O livro dos Salmos está dividido em 5 partes, né, ou 5 livros, certo? E esse Salmo 1 ele seria uma espécie de introdução, juntamente com o Salmo 2, que vai abordar o que trata todos os outros salmos, certo? Então ele abre aqui falando de 2 caminhos, né? Certo? Então, a respeito do conteúdo dele, a gente vai trazer um pouco para a nossa realidade e perceber que o mundo, né, ele não nos põe diante de escolhas em todos os momentos. A Bíblia vai reduzir o mundo das escolhas a 2 escolhas fundamentais. 2 escolhas fundamentais, né? Ou seja, milhares de decisões se apresentarão diante de nós em todas as fases da vida, mas todas farão parte de uma dessas 2 categorias. Na juventude, nós começamos a nos deparar com atitudes mais sérias, atitudes de proporções maiores. E essas questões, né, são colocadas diante de nós e elas vão aumentando em seu grau de importância e de influência no nosso dia a dia, né? Algumas dessas escolhas podem afetar a nossa vida inteira. A gente vai observar que é na juventude, né, que as amizades se consolidam, os casamentos são idealizados, estudos e profissão são definidos. Então, como é que a gente pode lidar com isso, né, com sabedoria, né? Que caminho levaria à verdadeira felicidade, né? Que escolhas nos levaria à verdadeira felicidade, né? Então, a gente introduz aqui com essa reflexão que nos traz ao mundo das escolhas. Então, a estrutura desse salmo, né? A gente vai ver os versos 1 a 3, a gente vai ver os justos e suas características, 4 e 5, os ímpios e suas características, o resultado final, né, desses 2 caminhos ou desses 2 personagens aqui representativos, e no final nós faremos um cumprimento disso na pessoa de Jesus Cristo, como isso nos aponta para ele, né? Certo? Então, dando continuidade, né, a palavra do Senhor começa a nos Doutor, declarar. Opa, pode só aceitar a Camila aí rapidinho, vamos lá. por favor? Deixa eu ver se
Apareceu mais alguém, Sinara apareceu, ainda não apareceu. Beleza. Qualquer coisa vocês avisam aí, viu? Porque eu tô com o slide aberto, aí eu não vejo a pessoa entrando. Se a Sinara aparecer, aí dá um aviso aqui pra gente. Vamos lá. Então, a palavra de Deus, ela introduz aqui no verso 1, declarando: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira palavra que aparece aqui é a palavra bem-aventurado, né? Esher, aqui no hebraico, que significa feliz ou abençoado, satisfeito. Denota um estado de bem-aventurança, né? Ou seja, de bem-estar, que resulta de uma vida orientada. Então, uma pessoa que demonstra no seu viver uma vida com contentamento, né? Uma vida de felicidade, de bem-estar. O Salmo 1 não usa ordens, ele não traz mandamentos, faça isso, não faça aquilo. O que você observa no livro dos Salmos, e aqui especificamente no Salmo 1, são descrições, né? Que nos mostra o caminho da sabedoria, né? Qual é a escolha sábia e qual é a escolha tola. O livro dos Salmos ele tem um propósito de alcançar os nossos corações. Por isso ele vai se utilizar de muitas imagens vívidas, né, para nos retratar a nossa realidade, né, e mexer com as nossas emoções. Então aqui a gente vai ver alguma dessas imagens, né? Então a primeira palavra aqui, bem-aventurado ou como é feliz aquele que. Então a palavra tem esse peso de nos trazer esse significado, nesse sentido. Então a gente vai começar falando sobre quem são essas pessoas descritas aqui no Salmo, né? Ele diz, olha, não anda no conselho, né? Não se detém, né? Ali no caminho, nem se assenta na roda, né? Dos escarnecedores. Aqui a gente vai ver que todos esses caminhos aqui que vão ser descritos como ímpios, pecadores e escarnecedores são, na verdade, a mesma ideia da impiedade, né? Então, por isso que a gente começa aqui explicando o que seria esses ímpios aqui, certo? Ou a essência da impiedade, né? Segundo Sidney Greidanos, os ímpios governam a si mesmos, se fundamentam em si mesmos e buscam a si mesmos. Então, a essência da iniquidade nos Salmos é a autonomia, é o homem que vive como se Deus não existisse. Ele vive em rebelião. Ele tem uma conduta de vida sem levar Deus em consideração. E essas pessoas são consideradas ímpias. Elas rejeitam tudo aquilo que vem de Deus, todos os seus ensinos, e vivem de forma autônoma. Eu não preciso de Deus. Isso nos leva a lembrar do Jardim do Éden, né? Que o homem come ali o fruto que havia sido proibido para que ele pudesse ser autônomo. Se eu comer desse fruto, eu sou autônomo, eu sou como Deus, eu não preciso mais dele. Então, a essência do pecado, da idolatria, é essa autonomia, né, do homem, né? Vai estar todo tempo ali embutida por trás, por debaixo dos panos. Vivemos numa cultura profundamente egoísta, certo? Que as pessoas se preocupam apenas consigo mesmo, né? Tem um estudioso chamado Donald Williams. Ele observa, né? Fomos doutrinados pela visão científica moderna e por causa disso nós estamos praticamente fechados para o poder e presença de Deus que se manifesta no nosso dia a dia, certo? Então, uma cultura, né, que nos inclina à rejeição de Deus, né, a uma autonomia, a uma visão de pessoas que só enxergam a si mesmos, né, certo? Então, a gente vai ver aqui que esses versos nos ensinam uma, uma visão progressiva da iniquidade, né? Certo? Que começa declarando, né? Que bem-aventurado é aquele que não anda, certo? Aqui a gente vai ver aqui no original a palavra andar, a ideia de orientação, de você buscar conselho, orientação, né? Aprender com. Então, não deixe que a visão de pessoas, né? De mundo, né? Pessoas que têm uma visão de mundo sem Deus determine os nossos passos, né? Então, esse é o primeiro passo dessa progressão pecaminosa, né? Essa progressão do pecado. É esse andar, né? Tomar conselho com os ímpios, pessoas que não levam Deus em consideração, que não respeitam a Deus.
Então, a pessoa bem-aventurada, ela não anda recebendo o conselho dessas pessoas. Ou seja, não fazem com que seu estilo de vida, que o seu pensamento seja moldado por pessoas que não temem a Deus. Então, o bem-aventurado é este homem, né, que não tem no seu coração a influência de pessoas ímpias. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas a palavra continua, ele não se detém, né, no caminho dos pecadores. Certo? Aqui a palavra se deter no caminho dos pecadores, né, vai dar continuidade a esse pecado progressivo, a progressão do pecado, né? Quando ele começa a nos ensinar aqui e declarar, né? Ele não se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que começa a se deter no caminho dos pecadores, né? Ou seja, ele começa a parar, ele começa a se comportar de acordo com, certo? A essas pessoas. Começa a replicar o seu comportamento. Então você vê que o caminho da impiedade começa com coisas que vêm à nossa mente, certo? Com ideias, com pensamentos, né? Com ensinos que não levam Deus em consideração. Depois essa pessoa, se ela de fato não buscar, entendeu, o caminho da virtude, ela vai acabar se detendo no caminho dos pecadores e vai acabar se comportando como elas. Dr. Martin Lloyd Jones diz que ninguém encontra a felicidade desse modo. São pessoas que são dadas ao uso exagerado de comida, de bebida e prazeres sexuais. Então, essa pessoa começa a adquirir comportamentos pecaminosos, a trazer para si esses comportamentos. Então, aquele que é feliz, ele evita essas coisas. Ele evita esse andar, né, com os pecadores, né, com os ímpios, aceitando os seus conselhos. Ele evita parar ou deter-se no caminho dos pecadores. É já um quadro onde ele começa não apenas a ouvir os seus conselhos, mas se comportar de modo igual a eles. E a gente vai ver que junto com com esse parar, com esse deter-se, está você copiar aqueles comportamentos que muitos deles, e na maioria das vezes, estão relacionados a pecados de cunho exagerado de prazeres lícitos e prazeres ilícitos. Pois a comida é um prazer lícito, mas quando você começa a exagerar, você entra no pecado da gula. A sexualidade foi dada por Deus, mas para ser desfrutada dentro do contexto do casamento, né? Existe um padrão de Deus para a sexualidade. E assim a bebida também, entendeu? Quando você exagera ou que você vai atrás de bebidas que tiram a sua sobriedade, você entra também na esfera do pecado. A gente aprendeu no livro de Gênesis que dois momentos se apresentaram diante de nós, onde a bebida estava inserida naquele contexto e o fim por conta dessa prática, né, da embriaguez, foi trágico. Em todos os dois contextos ali, os resultados, as consequências da embriaguez foram trágicas ali. Então, aqueles que começam a parar, se deter no caminho dos pecadores, começam a copiar as suas práticas e a viver de acordo com essas pessoas. Mas esse pecado, esse caminho progressivo do pecado não para aqui. A gente vai ver aqui no verso ainda primeiro, no finalzinho dele, que o bem-aventurado também precisa evitar, certo? Se assentar na roda dos escarnecedores. Então, esse assentar-se é algo muito mais profundo, não é um sentar-se e depois levantar, é um permanecer, é um se estabelecer. E no final, esse estabelecer-se nessa roda faz com que as pessoas adquiram aquela identidade. E as pessoas então têm a mente cauterizada. E elas passam a zombar daqueles que amam a Deus. Eles passam a zombar das coisas de Deus. Eles zombam do céu, zombam da palavra de Deus, zombam do próprio Deus. Certo? Então essas pessoas começam a não ser apenas alguém que peca ou alguém que está num caminho pecaminoso, mas eles começam a afrontar diretamente a pessoa de Deus e aqueles que amam a Deus. A zombar de tudo que é puro, que é santo e que é belo.
Então, como essa influência poderia atingir, né, jovens e adultos nos dias de hoje, né? Certo? Então, como nós poderíamos ser influenciados, né, por essa impiedade progressiva? Então, a gente observou que essa influência começa na mente, certo? O conselho dos ímpios. Então, é a nossa mente que começa sendo atacada. E por onde vêm esses ataques, né? Nós podemos hoje facilmente colocar aqui as redes sociais, né? TikTok, Instagram, YouTube, influenciadores que apresentam determinados valores como normais, a cultura pop, né? Músicas e filmes que glorificam comportamentos contrários à fé. Você começa a assistir um, começa a assistir outro. Daqui a pouco a gente começa a pensar como essas pessoas. Então tem discursos sutis, entendeu também? Nem sempre a coisa é escancarada, mas vem como frases que diz, olha, viva para você, entendeu? Seja feliz. Não se importe, né, com a metodologia utilizada, né? Se está te fazendo bem, siga esse caminho. Ou seja, a sua verdade é o que importa. Eu não devo me preocupar, segundo esses discursos sutis, com a verdade em si, mas a verdade subjetiva, aquilo que é verdade para mim. Então, o relativismo começa a entrar em cena, certo? Se todo mundo faz, qual é o problema? Aqui tem uma palavra que, sempre que eu entro nela, muitas pessoas vêm falar comigo depois, né? Porque isso acaba confrontando o comportamento delas. Eu estou falando de pessoas na igreja. Existem determinadas séries que não convêm aos santos. Muitas vezes a gente acaba se deixando levar pelo enredo, né, muito impactante, né, muito bem elaborado, muito bem feito, e você não consegue mais parar. Então, por isso que o ideal é nós pararmos quando a gente vê que a série ela está tendo cenas fortíssimas que você entende pela palavra de Deus que ele já passou ali de um limite aceitável, você não deve assistir aquela série. Isso aqui é uma vez eu tive dificuldade na igreja porque o pessoal vieram falar comigo e não gostaram muito, não. Mas eu vi uma vez, inclusive, John Piper falando sobre algumas dessas séries aí. E ele tem razão. Quer fazer um teste? Você consegue se imaginar Jesus Cristo assistindo essas séries muito pesadas? Se você conseguir assistir pensando que ele poderia estar do seu lado, eu acho muito difícil, né? Entendeu? Essas séries aí pesadíssimas são complicadas. Então, a mensagem nem sempre é abandone Deus. Então, como a gente vai observar, existem coisas mais sutis que se apresentam diante de nós através de séries, de filmes, livros, através de jogos, que também a gente pode mencionar aqui, que acabam nos colocando nessa situação. Então, aqui está um princípio muito importante. Se a palavra de Deus não estiver nos discipulando, os algoritmos hoje vão nos discipular. Certo? São ideias que chegam de forma acelerada e bombástica à nossa mente. Para a gente filtrar isso não é fácil, por isso que a gente precisa todo o tempo estar alicerçado em Deus, né? Como a gente vai já aprender aqui. Então aqui a gente aprendeu sobre o caminho, né, progressivo do pecado, né? Essa impiedade progressiva. Então a palavra começa aqui nos ensinando que nós devemos evitar esses caminhos, né? A palavra de Deus começa com negativas aqui, certo? No Salmo de número 1. Feliz é o homem, o abençoado é o homem que não anda segundo o conselho do mundo. Ele não se aconselha através de youtubers, nem de algoritmos que ficam repetindo a mesma ideia. Ele consegue filtrar, ele consegue ter discernimento. Então, o homem é feliz quando ele não segue os conselhos de pessoas que não têm respeito acerca da pessoa de Deus. Ele não entra no caminho dos pecadores, ele não para, ele não se detém ali para que possa então copiar ali aqueles comportamentos pecaminosos. Então, do pensamento à atitude, aquela pessoa foi ali envolvida por pensamentos que levaram eles a um comportamento rejeitado por Deus, como Paulo vai ensinar em Romanos, né?
porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames. E aqui é algo muito sério, que nós sabemos aonde isso vai levar. A rejeição de Deus, a não glorificação do seu nome, pode levar a consequências terríveis. Então, bem-aventurado é esse homem, que não recebe conselhos do mundo, que não copia a conduta dos pecadores e nem se assenta, ou seja, adquire ou toma ali a identidade, né, dos escarnecedores, dos zombadores. Então, essas pessoas com mente cauterizada começam a se comportar de forma a zombarem de Deus, a escarnecerem da pessoa de Deus e daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o caminho da felicidade está em se desviar de todas essas escolhas e esses caminhos que nos são apresentados diante de nós. E nos passa, então, a apresentar um contraste, né? Aquele que é feliz, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e não no caminho da impiedade. Então aqui a gente já faz uma primeira pausa para perguntar se os irmãos querem fazer alguma colocação já aqui nesse momento. Fazendo alguma colocação, alguma pergunta daquilo que a gente aprendeu até aqui, certo? Desse primeiro versículo, que é o versículo 1 dos Salmos. Capítulo 1. Alguma colocação ou pergunta aqui em relação a esse primeiro versículo do Salmo 1? Eu tô tranquila. Tá tranquila, né? Tranquila aqui também. Então vamos dar continuidade, né? Nário já entrou, já está aqui com a gente, certo? Então a gente viu aqui, né? Essa impiedade progressiva, né? Que começa com um ataque aos nossos pensamentos, que faz com que esses pensamentos nos levem a atitudes pecaminosas junto com os pecadores, copiando as suas atitudes e os seus comportamentos, até chegar na esfera da mente cauterizada, que é o terceiro estágio dessa impiedade, que é estar ali sentado na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de fato de Deus, certo? Então, se você quer ser feliz, você vai rejeitar esses caminhos, mas a gente vai ver o contraste aqui se apresentando. Nós rejeitamos esses caminhos, mas temos então prazer na lei de Deus, como está escrito, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então aqui está o contraste, né? Certo? Após 3 negativas, certo? Quais são essas 3 negativas, né? Não andar, não se deter e nem se assentar, certo? No conselho, no caminho e na roda dos ímpios, pecadores e escarnecedores. São 3 negativas. Antes, nosso prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então aqui a Torá nos traz um ensinamento de que a lei não é algo que nos restringe. Por quê? Porque quando nós falamos de lei, automaticamente vem na nossa mente proibição. Faça isso, não faça aquilo, não pode mentir, não pode furtar, não pode passar o sinal vermelho, certo? Proibição. E nós não gostamos de proibição. Então, como é que eu posso ter prazer na lei se a lei já me traz esse princípio, né, de fazer, não fazer, de regras, né? Geralmente a nossa mente está já preparada para rejeitar esse tipo de situação, infelizmente por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas quando a gente vai para a palavra Torá significa instrução, ensinamento do Senhor, certo? É a mão graciosa estendida de Deus para nos manter de pé como uma criança que aprende a andar. Então, a lei do Senhor é uma instrução que nos dá o poder para viver a verdadeira vida. Então, aqui a gente aprende que nós não precisamos de coaches, não precisamos de livros de autoajuda, não precisamos de pastores que pregam a teologia da prosperidade. 5 passos para você ter uma vida feliz. 5 passos, 5 coisas que você precisa fazer e 10 coisas aquilo, não sei quantas vezes aquilo outro. Não precisamos de nada disso. Certo? O segredo da felicidade está em você conhecer a Deus através de um livro. Aqui está o segredo da felicidade. Mas como é que eu posso ter prazer nessa lei? Justamente porque a lei é uma instrução que ela nos leva a um deleite, porque nós estamos conhecendo uma pessoa.
Então aqui está a regra, aliás, não é regra, aqui está o segredo, né? Da vida feliz, é você ter prazer na lei de Deus. Ela te alimenta, você sente o sabor dessa palavra, né, que te alimenta e que te impressiona e que te leva a uma profundidade do teu relacionamento com Deus. Como é prazeroso, né? Eu estava conversando essa semana lá na minha sala, né, com a Denise, né, ela me mostrando o livro do autor, né, do livro Crime e Castigo. E a gente estava conversando sobre como esses autores são inteligentes. Até Nário conversou um pouquinho com a gente em alguns dias antes, né? 2 dias atrás, a gente tinha conversado um pouco, ela conversou mais depois nesse dia. E a gente percebe a geniosidade na mente desses homens, né? Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, como que ele teve tanta sabedoria para criar, né, aquela fantasia, e assim esse livro Crime e Castigo, né, que ele montou ali a história de um homem que tem uma mente, né, doentia, que acredita que aquele assassinato que ele cometeu é justificável porque ele acredita que aquilo faz parte de um bem maior. E como ele constrói aquela narrativa ali é algo fantástico. Mas eu falei para ela, olha, toda essa sabedoria que a gente aprende nesses livros seculares, que são muito bons, não chega nem aos pés da profundidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é muito rica, né? E os meus olhos até encheram de lágrimas quando eu estava explicando isso para ela, porque aquele que de fato conhece a Deus, ele se deleita na sua lei. Aprender a palavra para poder ter o meu comportamento moldado por isso. Então, se eu não moldo, né, o meu pensamento, como é que eu vou me comportar? Para que eu tenha um comportamento, um estilo de vida, né, abençoado por Deus, eu tenho que fazer com que esse meu comportamento seja moldado pela sua palavra, pela sua revelação. Então, por isso que eu preciso meditar nessa lei dia e noite. Ela é prazer, ela é um deleite, né? A conhecer a esse Deus cada vez mais. E quanto mais a gente se aprofunda nessa palavra, a gente vê as ligações perfeitas do Antigo com o Novo, né? A teologia bíblica ali se expandindo, a perfeição como tudo está interligado, né? Autores diferentes que não se conheceram, que falaram em épocas diferentes, criaram uma história coerente, perfeita, uma unidade perfeita. Então, assim, é algo extraordinário, né? Hoje você vê pessoas se colocando contra o estudo da palavra de Deus, né? Como isso pode ser possível, né? Aqui a Bíblia nos ensina: você quer ser feliz? Rejeita o caminho da impiedade e tenha prazer na lei do Senhor. A felicidade pode ser encontrada em Deus através do seu livro, da sua revelação. Antes, esse homem tem um prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Meditar, né? A ideia de você murmurar, né? Ali como os judeus faziam, né? Quando eles liam a palavra, diferente daquilo que nós fazemos hoje, que é a leitura, né? Em silêncio, eles liam em voz alta, ali, balançando a cabeça, né? Com a cabeça baixa ali. E quando, aliás, eles só baixavam a cabeça quando chegava o nome de Deus. Aí eles baixavam a cabeça, né? Em reverência. Mas também a ideia de ruminar, de você ficar ali aprendendo, ruminando a palavra, aprendendo e se aprofundando cada vez mais, né? Como é rica, né, a palavra de Deus. O salmista vai dizer isso lá no Salmo 19:10, né? São desejáveis mais do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e destilados favos. Olha como o salmista se sente, né, diante da palavra de Deus, que a palavra é mais rica e mais desejável que ouro, né, depurado, né, o ovo que passou ali pela purificação do fogo, né, e adquire um valor muito grande, né, e é mais doce que o mel, né, o destilar dos favos, né, Salmo 19:10. Devemos meditar dia e noite nessa palavra, né? O que significa então meditar, né? A palavra hebraica para meditar significa literalmente recitar em voz alta, murmurar, como nós acabamos de falar, certo? Refletindo sobre o significado, né? E agindo de acordo com essa palavra. Então, meditar seria o que Deus está dizendo sobre si mesmo, o que Ele exige de mim, como estou vivendo, para mim ou para Deus. Então, as Escrituras têm o propósito de nos ensinar o caminho correto, né? E como a gente pode aplicar
essa verdade para o nosso viver diário, certo? É interessante que é a mesma palavra dada a Josué por Deus. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita dia e noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Um outro princípio que eu quero trazer aqui, uma outra verdade, é que Deus ele nos deu livros. Por isso a importância de um estudo como o estudo de Gênesis, né? Você pegar lá desde o primeiro capítulo e ir progredindo. Porque, tipo, se eu pego uma carta e seleciono apenas um trecho, algumas coisas eu vou entender, mas eu não vou entender o todo. O meu entendimento e a instrução que eu vou receber daquela carta vai ser deficiente. É preciso que a gente tenha a visão da palavra de Deus por inteira. Né? Por que Deus escreveu o livro de Gênesis? Por que Deus escreveu o livro de Efésios? Ele escreveu uma carta, ele não escreveu partes isoladas. Então é preciso que a igreja aprenda a carta de Paulo aos Efésios. É importante que a igreja aprenda qual é o objetivo do livro de Gênesis, que é o livro das origens, né? A carta aos Efésios vai nos ensinar a nossa identidade como igreja e como nós devemos viver de acordo com isso, né? Certo? E assim, sucessivamente, né? Qual é o propósito de Colossenses, né? Mostrar que nós em Cristo somos plenos, né? Nossa plenitude em Cristo. Não precisamos de ensinos gnósticos para nos aperfeiçoar. Então, assim, é uma ideia assim da própria parte de Deus, né? Que Ele nos deu a sua palavra e devemos aprender todo o conselho de Deus. São poucas as igrejas hoje que trabalham a ideia de um estudo progressivo, né? Antigo e Novo Testamento, certo? Algumas igrejas pregam o Antigo Testamento de manhã e o Novo à noite, mas estão pregando a palavra, certo? Não é errado você pegar, hoje eu vou pregar capítulo 5 de Gálatas, eu vou ler o de 25 a 30, não tem nenhum problema, mas é preciso que em algum momento a igreja estude o livro de Gálatas. É preciso que a carta de Paulo aos Gálatas seja pregada para a igreja, para que a gente possa conhecer todo o conselho de Deus. Pregar na igreja o livro de Apocalipse, né? Estudar, ler o livro de Apocalipse. Então é isso, né? É meditar na palavra de Deus, dia e noite, ou seja, continuamente. Significa que a gente deve colocar toda e qualquer situação, toda e qualquer escolha, a todo momento, no crivo da palavra de Deus. Meditar continuamente, dia e noite, né? Em todo o tempo. Estar meditando ali nessa palavra graciosa de Deus. Então a palavra continua no versículo 3. Ele diz que o homem que rejeita o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Bom, aqui é a metáfora da árvore, né? Muito usada no Antigo Testamento e naquela cultura do Antigo Oriente Próximo. Como consequência dessa meditação na palavra, o justo ele é como essa árvore que foi transplantada junto a ribeiros de águas correntes, né? Ou seja, ela vai desfrutar de saúde e vigor perenes, raízes profundas, né, que refrigeram e restabelecem a alma em Deus. Certo? Deus é o agente, é Ele que transplanta essa água dos lugares áridos e coloca ela junto a ribeiros de águas que são aqui referência aqui à palavra do Senhor, certo? Então, 3 benefícios a gente aprende aqui dessa árvore que foi transplantada, né? Certo? Então, quais seriam esses 3 benefícios, né? Certo? Alguém quer arriscar aqui a trazer à tona esses benefícios? A palavra no hebraico para árvore plantada seria de fato transplantada, da ideia de uma muda de uma planta de um lugar para outra. Certo? Essa é a ideia por trás. A gente vai aprender aqui que tem 3 benefícios, né, dessa árvore que foi transplantada. Então, estamos aqui diante deles, né, os 3 benefícios.
Primeiro, dá fruto na estação própria. O justo produzirá fruto no tempo apropriado. Não segundo a pressa do mundo, mas segundo o tempo de Deus. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se entristecendo, achando que em determinado momento ela não está frutificando, né? Que não está acontecendo nada na evangelização, na vida pessoal. Mas a Bíblia diz que a árvore ela não dá fruto, né? Em todo o tempo, mas na estação apropriada, certo? Então, o justo ele produzirá o fruto no tempo de Deus, certo? Então, não se entristeça, porque na nossa caminhada cristã, nós iremos frutificar. Talvez não em todo o tempo, né? Como nós estamos aprendendo aqui. Mas na hora certa, na estação certa, nós iremos frutificar. E a árvore que dá fruto através de estações, todo ano ela vai dar fruto novamente. Porque aquele que é justo vai frutificar. Aquele que, de fato, medita na palavra de Deus, se afasta do conselho dos ímpios, né? Da impiedade progressiva, e tem o seu prazer nessa lei, ele vai ser como essa árvore, né, que vai produzir esse fruto na estação própria. No tempo de Deus, ele amadurece e frutifica. Então, esse é o primeiro benefício aqui dessa árvore transplantada, né? Ela vai dar fruto na estação própria, no tempo de Deus. Então, a nossa parte é meditar nessa lei dia e noite, ou seja, crescer no conhecimento de Deus, crescer no aprofundamento da pessoa de Deus. O propósito da Escritura é fazer com que a gente conheça mais o caráter e a pessoa de Deus e aprofunde nosso relacionamento com Ele. É isso que nos levará à frutificação e ao deleite em Deus. Então, esse é o primeiro benefício, né? O segundo benefício é que a folhagem não murcha. Significa que essa árvore, por mais sequidão que ela possa ali enfrentar em determinado momento, a sua folha não vai murchar, vai continuar verde. Não importam os períodos e as dificuldades e provações que iremos enfrentar na vida. Aquele que escolhe esse caminho, o caminho do justo, as suas folhas não murcham por mais dificuldades que ele venha atravessar. Ele não vai perecer, ele não vai perder a sua perseverança e a sua fé, mas vai continuar firme em Deus. As suas folhas vão continuar verdes, firmes ali na palavra de Deus. E o terceiro benefício é que ele será bem-sucedido. Mas o bem-sucedido aqui é bem diferente do que é ensinado hoje pela teologia da prosperidade. A Bíblia fala em prosperidade, né? Josué, se você continuar lendo esse livro da lei dia e noite, você será bem-sucedido aonde quer que andares. Você prosperará, mas essa prosperidade ela é fruto de uma vida no altar de Deus. E se nós observarmos aqui na metáfora da árvore do livro de Salmos, certo? A gente vai entender que árvore ela dá fruto, mas ela não desfruta do seu próprio fruto. Significa que a frutificação aqui no texto está nos trazendo um ensinamento de que a nossa frutificação não será para nós mesmos, mas para abençoar os outros, o próximo, certo? Então, a ideia dessa frutificação aqui por meio da árvore é mostrar, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, começando por ser bênção na vida das outras pessoas. É isso que é a verdadeira prosperidade. É quando eu amadureço e dou fruto, e esse fruto abençoa aqueles que estão à minha volta. Então, devemos resistir à influência do mundo, né? Principalmente aqui quem é jovem, e aprofundar as nossas raízes na palavra de Deus, certo? Então, aqui estão os 3 benefícios, né? Dá fruto na estação própria, a folha não murcha e é bem-sucedido naquilo que faz. Vai frutificar abençoando outras pessoas. Então, os ímpios, eles não são assim, né? Diz o versículo 4. Eles são, porém, como a palha, né, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, né? Vai ser em seguida tratado, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, prosperar não é o caso dos ímpios. Em vez de serem como árvore frutífera, são como a palha seca e inútil, levados pelo vento do julgamento de Deus. Certo? Ou seja, tem 2 características aqui que nós iremos destacar daqueles que são ímpios.
certo? Eles são dissecados e inúteis. A palha não tem substância própria, assim os ímpios. A palha não tem substância própria, são centrados em si mesmos e não produzem um verdadeiro fruto. São estáveis e dispersos. A gente vai observar que a árvore está firmemente plantada, certo? Inabalável ali. E o joio é instável. No dia do julgamento final, esses ímpios não resistirão. Então, de fato, a gente pode pensar que os ímpios são prósperos, né? Aparentemente, em alguns casos, eles são prósperos, mas há uma dicotomia aqui. Essa aparente prosperidade tem um tempo determinado. O presente pode ser assim, mas o futuro é um futuro de destruição, certo? É um futuro de condenação. Eles não irão se sustentar no dia do juízo de Deus, não irão prevalecer, certo? Bom, o versículo final ele serve como uma conclusão aqui deste salmo, certo? Nós iremos ver que o caminho dos justos é um caminho de intimidade com o Senhor. O Senhor conhece o caminho. Conhecer aqui é uma ideia de intimidade, né? O Senhor está junto com eles, caminha com eles e os protege, né? Certo? Ser conhecido pelo Senhor é a maior segurança que nós temos, certo? Ele aprova, guia e sustenta aqueles que meditam em sua palavra. Esse é o caminho dos justos, certo? O caminho dos ímpios é um caminho que perecerá. Não é uma ameaça arbitrária, é a consequência natural de uma vida construída sob a areia da autonomia e da rejeição de Deus. Então o ímpio, ele rejeita todo o conselho de Deus, mas ele se estriba no seu próprio entendimento e por isso ele vai perecer. Ele não vai conseguir permanecer, inclusive, na congregação ali dos justos. Então o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E por fim, o próprio Senhor Jesus Cristo nos trouxe um ensinamento acerca dessa frutificação, certo? Ele diz, olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Salmo 1 encontra o seu cumprimento pleno em Cristo. Ele é a árvore plantada, o único que nunca andou no conselho dos ímpios, o único que foi a árvore cortada, certo? Para depois nascer ali novamente através do renovo, né? Dos brotos que vêm dessa árvore e nos trazer a vida, né? Através da sua morte e ressurreição, certo? Então permanecer nele é a fonte de toda a frutificação verdadeira. Então a palavra final é: devemos permanecer em Cristo, rejeitar toda e qualquer oferta do mundo, certo? Aprender a sabedoria de Deus e rejeitar a sabedoria do mundo, essa, né, que o próprio Tiago disse na sua epístola que é demoníaca. Então hoje vivemos tempos difíceis, onde nós somos bombardeados com ideias e ideologias. Não dá mais para vivermos um evangelho mamão com açúcar. Precisamos de fato nos aprofundar nessa palavra, meditar nela dia e noite, né? Aprender todo o conselho de Deus, certo? O livro de Salmos é um livro muito importante, porque ele vai mostrar como nós aplicarmos a palavra do Senhor no viver diário, certo? Ele vai mostrar através de descrições vívidas o proceder correto diante do Senhor. E como ele é um livro que trabalha, tem a intenção de trabalhar nossas emoções, isso é muito importante para os nossos dias. Então, um outro ensinamento aqui importante. Muitas pessoas hoje, inclusive nas igrejas, encontram-se em depressão, certo? Não conseguem viver uma alegria. Aqui está o caminho para a felicidade. Não que todo tipo de depressão seja por conta de pecado, mas não devemos esquecer que o pecado ele leva à infelicidade, ele leva à depressão. E aqui a Bíblia nos traz um caminho para a felicidade, certo? O único caminho que leva à felicidade verdadeira e eterna, né? Que é justamente o caminho do justo, né? Aquele caminho que nós aprendemos a trilhar quando nós conhecemos a Deus através do livro que ele inspirou. Então, assim que Deus nos abençoe através dessa palavra, e aqui a gente deixa aí as considerações e perguntas abertas para esse momento.
Alguma consideração, alguma pergunta? Seu doutor, Opa! esse texto ele é muito forte, né? Uhum. Tenente, porque é o meu, é? É o áudio. A gente estava até comentando aqui, eu e Davi, que é um exercício diário, né? Isso que nós temos que fazer, baseados em Salmo 1. Estar no Senhor, nos afastar mesmo do mau caminho. E se a gente não tiver guiado, não tiver alicerçado mesmo na palavra, não tiver alicerçado em Deus, né, junto da videira, infelizmente a realidade é que nós seremos guiados mesmo pelas modinhas, né? Pelo que tá rolando no algoritmo. Todo tempo tem uma coisinha nova, tem um termozinho novo, um estilo, um determinado, eh, enfim, filmes, tudo, né? E se a gente não tiver no Senhor de forma sutil, nós vamos sendo levados, né? E às vezes a gente nem percebe, por isso que é a importância também de estarmos sempre buscando eh, a palavra, estarmos sempre estudando e buscando no Senhor, porque senão a gente é levado, a gente fica eh, disperso com as distrações do mundo, ficamos dispersos com tudo que essa geração agora ela tá trazendo, né? Era só isso que eu tinha para falar. Pois é verdade, né? Hoje a gente vive uma realidade diferente de pessoas de uma década atrás, né? Sempre, cada geração tem a sua própria cultura, né, ante Deus e os seus recursos tecnológicos, né, para nos afastar do Senhor. Então, antigamente era a televisão, eram os jornais, né, as novelas. Então, muito do que hoje é aceito como comportamento começou em novelas. Que eles começam a repetir a novela com aquele mesmo tema e faz uma novela com aquele tema, faz uma novela com aquele tema novamente e vai repetindo essa ideia que hoje você assiste algumas coisas, por mais que você concorde ou não, né? No nosso caso aqui a gente não concorda, mas às vezes a gente nem se assusta mais, entendeu? Com aquela aberração que está passando na televisão. Então, isso veio de uma forma lenta, né? Veio sendo trabalhado, vários assuntos veio sendo trabalhado na mentalidade coletiva, a ponto de pessoas hoje, por exemplo, aceitarem um aborto, certo? Então, muitas pessoas aceitam hoje aborto porque isso foi ensinado em filmes, em novelas, entendeu? Então, hoje está pior, porque hoje a informação chega de forma mais acelerada e numa quantidade maior, através das redes sociais. Então, hoje o que a gente assimila de informação é muito grande em relação ao passado, né? Uma vez eu li o dado, não vou falar aqui porque eu vou errar, mas é gritante a quantidade de informação que a gente recebe hoje em um dia e o que as pessoas recebiam em um ano em eras, em séculos anteriores. É uma coisa absurda. Então, se nós não formos discipulados pela palavra de Deus, meditando nessa palavra dia e noite, a gente não vai conseguir, em algum ponto, você vai concordar com a cultura. E você não vai nem perceber, entendeu? Você foi tão trabalhado na mente em relação àquela ideia que você começa a procurar um versículo bíblico, entendeu? Para encaixar aquele pensamento naquela ideia que você tem. Então, primeiro você foi moldado pelo pensamento e conselho dos ímpios, para depois você, uma vez sendo enganado, né, e caindo nessa armadilha, você chegar agora e procurar, até na palavra de Deus, uma forma de argumentar a favor daquilo, entendeu? Verdade. Hugo, Opa, é, não peguei o início da explanação, mas queria que desse aí.
esclarecer um pouco mais sobre qual é nem qual seria o papel, mas como fica o cristão e a cultura de um modo geral. Te dar um exemplo. Tem vários conteúdos, livros, música, arte de um modo geral, escultura, pintura, tá? Que elas não são, vamos dizer assim, de forma direta, um conteúdo cristão, tá? Dando os exemplos, os livros do Senhor dos Anéis de Tolkien, que embora não tenham ali conteúdo explicitamente cristão, mas tem valores morais ali do cristianismo, né? Ou, falando da música, um compositor russo, Tchaikovsky, ali, música clássica, tá? Como é que tu acha que o cristão deve lidar com a cultura de um modo geral, tá? Eu sei que é difícil tu conseguir conciliar o que é bom e o que não é, mas como é que tu pessoalmente trabalha isso na tua vida? Bom, primeiro é entender que a cultura, ela em si, ela não é maligna, certo? Nós somos agentes de cultura também, certo? Existe um mandato cultural que veio lá do livro de Gênesis, né? Nós devemos dominar a terra, né? E cuidar também dela, certo? Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Isso tudo tem a ver com esse contexto, né? Aí do mandato cultural, certo? Então, só que o que aconteceu? A nossa cultura é uma cultura caída, certo? Mas mesmo dentro dessa cultura caída, a gente não deve esquecer que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, apesar de nós vivermos uma cultura caída, você ainda vai encontrar nessa cultura resquícios dessa imagem de Deus. Então, tem coisa boa na cultura também. O que precisa é a gente saber discernir aquilo que de fato edifica e o que não edifica, certo? E aprender a ver Deus dentro desse contexto, né? Porque existe um princípio chamado graça comum, certo? Que é a sabedoria que Deus dá. Esse ponto que eu estava querendo chegar, doutor, a Exatamente. respeito da graça comum. Exato. A graça comum é o bem que Deus distribui ao homem, independente de ele ser alguém regenerado ou não. Certo? Por que que existe a graça comum? Porque todo ser humano ele foi feito à imagem de Deus. Tem resquício dele ali. É como o Augusto Nicodemos começa, ele costuma explicar a imagem de Deus da seguinte forma: o homem, quando foi criado por Deus, ele era um papel, certo? Perfeito ali. Esse papel que a gente usa para imprimir hoje na impressora, papel Chamex e tal, um papel desse, certo? Depois que ele cai, é como se esse papel fosse amassado, né? E o que acontece com ele? É que existe uma tentativa de você colocar esse papel de volta à sua origem. Você desamassa ele ficou uma bola, né? Mas você desamassa ele para ele ficar na forma reta original. Ele não fica mais. Você vê os amassados ali, as dobras, mas ele não deixou de ser papel, certo? Então, há no homem, mesmo um homem não regenerado, né, bondade, né? Essa bondade vem da graça comum, a sabedoria que Deus dá, entendeu? Na cultura, na ciência. É a graça comum que permite que Deus traga cura, por exemplo, né? Um médico descobriu a cura para a doença X, né? Isso é graça comum. Um médico ali que nem tem respeito em relação a Deus, estudou, Deus abençoa o estudo daquele médico e ele descobre a cura para uma doença. Isso é graça comum. Ele não era uma pessoa temente a Deus, mas pela graça comum ele foi abençoado com aquela sabedoria, aquilo veio de Deus. Assim é com a cultura de forma geral. Por exemplo, existem filmes que não têm nenhum cunho cristão e que você consegue ver Deus ali, entendeu? Você consegue ver, eu consigo ver Deus em músicas que não são cristãs. Então, uma vez eu estava ouvindo uma música, né, daquele grupo, eu não sei, acho que é Fear for Tears, e eu fiquei observando o arranjo de uma das músicas deles. E aquele arranjo daquela música me fez pensar na adoração celestial.
de como seria, né, como vai ser os arranjos, né, entoados pelos anjos de Deus e até mesmo pelos seus filhos diante do trono. Então, o Senhor dos Anéis fez o John Piper refletir sobre a magnitude do ser de Deus, olhando aquelas imagens, né, aquelas paisagens fantásticas ali do filme O Senhor dos Anéis. Então a gente, no dia a dia, a gente conseguir ver Deus nas coisas boas, né? E rejeitar as coisas ruins. Então, se aquela cultura, se aquela expressão cultural vai de encontro à palavra de Deus, a gente rejeita, certo? Mas se de fato aquela expressão cultural ela não confronta aquilo que Deus nos ensina, não vai nos levar a nós nos desviarmos de uma conduta adequada, aquilo não vai fazer mal, entendeu? E você pode ver Deus naquele contexto. Então, assim, o cristão ele precisa aprender a ver Deus em tudo, né? Que pessoas, alguns estudiosos vão chamar de teologia do ordinário. A gente está muito preocupado com a teologia do extraordinário, do sobrenatural. E esquece de ver Deus nas coisas pequenas, né? No levantar, né? No você acordar e respirar. Tem até uma música do Diante do Trono, né? Chamada Aleluia, né? Que trata muito, né? Desse agradecer as coisas mais simples do nosso dia a dia, como um simples respirar, entendeu? De você sentir o calor do sol. Não sei se vocês já ouviram o depoimento do Saião, da conversão dele, né? Como ele não conseguia mais ver uma formiga, ele ficava encantado com a formiga e começava a chorar. Aí viu um passarinho, viu como é que pode um passarinho, essas penas tão bonitas, tudo bem organizado, ele via aquilo e começava a chorar, entendeu? Então a pessoa cheia de Deus, ela começa a ver Deus nessas coisas, né? Certo? Então tem coisa boa na cultura, mas infelizmente, como vivemos no mundo caído, a cultura ela trabalha de uma forma para perverter a verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque na maioria das vezes as expressões culturais são anticristãs, né? São anti-Deus. Mas isso não implica dizer que toda a expressão cultural é maligna, certo? Tem muita coisa boa e a cultura vai continuar na eternidade. Está escrito em Apocalipse que os povos se apresentarão diante de Deus com suas ofertas, certo? Todos os reis da terra se apresentarão diante de Deus, diante do trono, com aquilo que faz parte da sua cultura, entendeu? Isso não vai acabar. Deus ama a cultura, certo? Deus ama a diversidade do mundo, a beleza de pessoas diferentes, né? Línguas diferentes, culturas, povos diferentes, tem expressões culturais belíssimas, né? Então, eu entendo dessa forma. Doutor, só levantar esse ponto, né? Porque isso acaba que vem de um contexto de uma igreja, vamos dizer assim, evangélica brasileira, né? Que trata de forma muito simplista, né, esse tema, né? Eu sei que isso tem mudado bastante, né? Mas assim, nossas origens elas são assim, né? Eu venho de um contexto de uma igreja evangélica pentecostal, né? Que sempre tratou, né, a cultura como sendo algo, a cultura de modo geral, né? Ou se algo secular ou algo, assim, divino, né? O profano ou sacro, né? Sem Exatamente. entender essas nuances, né? De que Deus pode falar através de uma obra cinematográfica, por exemplo. Tem um filme que eu gosto bastante, que é um filme chamado A Chegada, né? Do Denis Villeneuve, que ele vai tratar sobre alienígenas, né? Alienígenas que chegam na Terra e eles começam ali a tratar com os seres humanos, né? E um dos pontos, ele tem dois pontos principais esse filme. Um é falando sobre a linguagem, tá? Porque eles tentam ali, de certa forma, conversar ou então transmitir algo para os seres humanos, né? E o outro ponto que eu acho extremamente importante, e naquilo que você falou de tentar ver Deus nessas obras, é que eles têm um atributo muito curioso, tá? Que eles estão no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. E eles acabam passando isso para um dos protagonistas do filme lá, que é o ser humano, né? E depois eu que assisti o filme, fiquei bem impactado, porque o filme é bem interessante mesmo. E tentando olhar e vendo, cara, como é que assim, o atributo que a gente sabe que é o atributo de Deus, né? E como o diretor tentou passar algo que é bem complexo para a nossa mentalidade, nós que somos do contexto cristão, imagina ele passar isso para
para o mundo secular. Mas é bem curioso e eu tento sempre fazer esse exercício, né, de tentar ver Deus. Eu sei que tem obras que realmente são difíceis e não tem como ali conciliar, né? Eu acho no começo da palestra tu comentou sobre séries, né? Eu vou ser sincero que eu assisti Game of Thrones na época, né, do hype lá. Mas é hoje, por exemplo, uma série que eu não vou assistir, não assistiria novamente, né? Porque ela tem vários fatores ali que são complexos, né? De se assimilar. Mas, por exemplo, nesse filme da Chegada, assim, é bem curioso como a gente pode conseguir enxergar Deus numa obra de um diretor que não é cristão e que não necessariamente ela é voltada para tratar de Deus, né? Ou do cristianismo. Isso é uma realidade, né? De fato, a gente consegue sim ver a mão de Deus em muitas coisas, né? Por exemplo, eu falei do exemplo da medicina, né? Se há uma descoberta, é Deus é que está por trás, entendeu? Deus é que permitiu, certo? Aquilo de fato chegar até nós, né? Como bênção, né? Certo? Então, eu vi o John Piper falando, né? Sobre o Senhor dos Anéis, como aquilo levou ele como um trampolim, né? Para a pessoa de Deus. Então, de fato, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, eu não podia escutar, era ensinado que se eu escutasse uma música que não era cristã, eu estava em pecado, entendeu? E hoje ainda tem muita gente lá, inclusive lá, que ainda entende assim, entendeu? Mas você vai crescendo, vai estudando, você vê que não é bem assim, entendeu? Não é que toda música, você escutar qualquer música, você está pecando. Tem muita música que você tem ali, entendeu? Como fazer esse trampolim para Deus, né? Tem músicas que falam sobre oração, tem músicas que não são cristãs e que falam sobre Deus. Tem musicalidades, né, que de fato leva você a uma reflexão de coisas boas da vida, né? Certo? Então hoje eu entendo que eu preciso ter um crivo em relação à música, né? Não dá para você escutar qualquer música e tudo, tem que ter um certo cuidado, né? Para não estar escutando coisas que estão blasfemando de Deus, né? Eu cheguei a escutar músicas assim, né? Quando eu era heavy metal aí, era uma música bem pesada mesmo em relação à letra, né? Mas tudo tinha um limite, né? Eu cheguei a sair de um show porque eles estavam fazendo um ritual e blasfemando de Deus lá no espaço cultural. Não era espaço cultural, era um pouquinho mais na frente. Esqueci o nome que dá ali. E bem, quase em frente à ponte mesmo. Tinha um local lá, que eu esqueci o nome agora. E ali era uma banda chamada Ave Lúcifer, né? Na época não era convertido, né? E eles estavam blasfemando de Deus, eu saí, mesmo sem ser convertido. Aquilo me incomodou e eu fui-me embora dali, entendeu? Saí de lá. Então, assim, é ter cuidado, é ter o discernimento. E o Salmo de número 1, justamente, ele traz isso à tona. Existem caminhos, existem escolhas que nós temos que evitar. Então, o Salmo mostra o caminho da felicidade, mostrando que nós devemos começar com negativas, evitando os caminhos que não condizem com a Escritura e tendo prazer na lei de Deus. Então, muita gente acha a leitura da Bíblia chata, né? Não entende. Olha, se você pegar uma genealogia e você, de fato, for estudar essa genealogia, você vai ver a riqueza que tem ali, certo? Claro que às vezes a gente não tem todo o aparato para você juntar as peças e, de fato, ter toda a profundidade daquela genealogia, mas se você correr atrás, você chega lá. Uma vez um colega meu pregou numa saudação final de Paulo. Paulo agradecendo aqueles irmãos ali, eu nunca tinha, assim, foi de uma riqueza tão grande. Todo mundo ficava pensando, o fulano pegou ali a saudação final, como é que ele vai, o que que ele tira dali? Foi a melhor pregação que teve daquele mês naquela igreja, entendeu? Com o pastor Eric Carley. Ele pegou, parece que foi o finalzinho de Coríntios, ou foi 2 Coríntios, que ele pegou a saudação de Paulo ali. Riquíssima a mensagem dele. A palavra de Deus é insondável. Se a gente fica impressionado com Tolkien, com C.S. Lewis, certo? Com esses autores como o de Crime e Castigo, né? Eu ainda não aprendi a pronunciar esse nome direito, né? Acho que é Dostoiévski, né? Exatamente. Isso.
Às vezes eu tiro esse assim bem aí depois do O, né? Mas é Dostoiévski, né? Eles impressionam de fato pela sabedoria deles, e é Deus que dá essa sabedoria para eles. Mas quando você vem para a Bíblia, você vê a distância, a riqueza que é a palavra de Deus, né? Eu estava até falando lá para Denise, tu sabia que o livro de João é dividido em 8 sinais? E que cada sinal desse, né, tem o seu respectivo ensino correspondente? Aí eu dei um exemplo para ela. Jesus transforma a água em vinho. Qual é o ensino correspondente dessa transformação? É Jesus lá mostrando que Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito. É a transformação tão radical como a transformação da água por vinho. E todos os outros sinais do livro de João vão estar relacionados com uma mensagem, como a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo. Certo? Então, assim, tudo muito perfeito, muito bem elaborado pela sabedoria divina. Então, assim, que a gente se aprofunde e conheça mais esse Deus, né, através da palavra dele. Beleza? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tati? Pois tá, então a gente deixa livre aqui para alguém orar de forma espontânea e a gente finaliza aqui depois da oração. Acho que tem 3 pessoas orando ao mesmo tempo, é só uma mesmo. Amém, eu posso orar. Eu ainda vi aqui brigando para ver quem vai orar. Senhor, muito obrigada por mais esse estudo, por mais esta segunda-feira, pela qual o Senhor nos possibilitou vivermos a graça do Senhor. Muito obrigada por estarmos reunidos aqui de forma online, mas reunidos, né, em busca de aprender mais sobre a Tua palavra, aprender mais sobre aquilo que o Senhor deixou para nós, meu Deus, para que seja um estilo de vida, que essas palavras, que todo esse estudo ele possa encontrar uma terra fértil nos nossos corações, possa germinar, brotar, em nome de Jesus, e que nós possamos a cada dia estarmos juntos e aprimorando esses conhecimentos. Abençoa a vida do seu da sua esposa, do bebê, abençoa, Senhor, a gestação, abençoa o nascimento, abençoa cada um que faz parte desse grupo. Amém. Em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, um sono tranquilo e uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, boa noite a todos e até o próximo estudo. Até lá. Boa noite. Boa noite.